Então tá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês, com os colegas. A gente tem aqui Luiz Paulo. Luiz, quer fazer uma abertura? Olá, gente, tudo bem? Prazer em conhecê-los, prazer em estar aqui. Então, eu sou o Luiz, sou coordenador de prevenção a fraudes e compliance na Unimed Porto Alegre. E é muito gratificante estar aqui, poder dividir esse momento junto com essas feras aqui também, de um assunto super importante que eu acho que está latente aí no cenário brasileiro. Então, vamos explorar um pouquinho, ver o que a gente pode compartilhar com vocês aqui. Depois a gente tem o Wagner. Wagner, por favor. Prazer, pessoal. Eu sou o Wagner, eu trabalho há 20 anos na área de segurança da informação. Trabalhei já na Unimed Porto Alegre durante 3 anos, junto com o Luiz Paulo, né? A gente fez todo um projeto bem grandioso lá de segurança da informação. Eu tenho passagens aí por outras unidades, por Cruzeiro do Sul Educacional, Grupo SBF, Panvel, e atualmente eu estou como especialista de segurança da informação no Grupo Argenta, que é a proprietária da rede de postos SIM. Depois, por último, um pouquinho mais de longe, né, Mastroianni, por favor. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao evento, tá? Sou Marciane Oliveira, perito forense. Há mais de 16 anos de experiência na área de tecnologia, com ênfase em cyber e perícia forense, né? Membro da Associação Nacional de Perito em Computação Forense e dono da Mofet Security, uma empresa focada diretamente na parte de perícia e resposta a incidentes. Então, aqui a gente vai abrir um debate sobre fraudes, né? Atualmente, meu foco é diretamente com fraudes, uma atividade bastante atuante, tanto no segmento corporativo como individual. Então, quanto mais a tecnologia se abrange, mais o nível de fraude ela aumenta, dentro do contexto de os humanos são sempre os mais atacados. Então tá, obrigada, é uma honra estar com vocês aqui. Obrigada, Luiz. Então, sem delongas, né, pessoal, a gente está aqui então para falar um pouquinho de fraudes. Eu vou começar então numa trilha, a gente vai falar um pouquinho de processo, o que é fraude, quais são as mais comuns. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas e por último a gente vai falar então um pouquinho sobre investigação. Então eu queria começar contigo, Luiz, para trazer um pouquinho da tua experiência aí para nós sobre quais são as fraudes mais comuns que acontecem, o que a gente vê mais as organizações hoje, o que está pegando no momento agora? Legal. Bom, é uma pergunta difícil de responder, mas é uma pergunta interessante porque o cenário de hoje ele é muito diferente de alguns anos atrás. Quando a gente falava em fraudes, a gente remetia muito a instituições financeiras. E cada vez mais a gente vê um nicho direcionando para outros segmentos de mercado, e não mais só a instituição financeira. E aqui vem uma provocação de o quanto as organizações estão preparadas para consolidar governanças apropriadas na questão de prevenção e detecção dessas fraudes. E eu trago aqui uma curiosidade que, para mim, responde um pouco dessa pergunta e depois dividido em pilares. Mas quando a gente faz uma análise global, uma pesquisa até que é uma pesquisa internacional que acaba medindo o índice de corrupção espalhado pelo mundo, onde tem 180 países que participam dessa pesquisa. E é muito interessante porque essa pesquisa ela tem um índice para mensurar como as pessoas se sentem na questão de segurança e corrupção atreladas a ela. E quando a gente vê posições, principalmente da América do Sul, Uruguai estando entre sexta e oitava posição, que é do tamanho de Porto Alegre, enquanto o Brasil está em 107ª posição. O que eu quero dizer com isso? Uma pesquisa de 180 países está na 107ª posição. Na minha opinião, isso remete que sim, nasce diversas oportunidades espalhadas de fraudes e muito divididas em 4 pilares super importantes que a gente pode falar aqui. De fraudes principalmente internas, fraudes externas, fraudes de prestadores fornecedores e fraudes de segurança, olhando para a questão de questões digitais, principalmente cybersecurity, enfim, tudo mais. E quando a gente começa a entrar no micro, né, de cada um desses pilares, a gente vê situações super relevantes, principalmente dentro de fraude interna. Quando a gente vê facilitações de processos, onde há um conflito, conflitos não declarados de interesses,
quando a gente vê adulterações de procedimentos propositalmente para adquirir algum tipo de benefício, alguma coisa que se tem junto a um fraudador existente. E quando a gente olha no ambiente, principalmente externo, que aqui eu posso me remeter principalmente a clientes, a gente vê adulterações de processos, de documentos, falsificações de documentos, a gente vê solicitações de benefícios indevidos, e isso vive muito num âmbito onde a gente olha muito para um cenário externo para atuar de maneira preventiva, para não trazer um fraudador para dentro da tua organização. E quando a gente vai para um pilar, principalmente dentro de prestadores, fornecedores, tem a outra parte que é cobranças indevidas, superfaturamentos de processos que são executados e por fim, a parte cibernética, principalmente, ela entra aqui em phishing, questões de furtos de dados pessoais para utilização maliciosos. E aí, esses pilares aqui que eu trago algumas características individuais de cada um deles, dentro de um sistema de programa de integridade que atribui diversas frentes, entre elas fraudes, privacidade, compliance, a gente fala muito de conheça o seu colaborador, conheça seu parceiro de negócio e conheça o seu cliente. Isso é fundamental, ter um processo de due diligence aplicado para saber com quem tu está te relacionando. Então, para mim, quando a gente fala dos principais pilares e segmentando por os principais tipos de fraudes, muito vai depender também do modelo de negócio. Eu, como operadora de saúde, eu poderia aqui citar diversos exemplos para vocês, que são extremamente latentes como os principais de fraudes. Mas eu acho que aqui tem diversos públicos de segmentos diferentes. Então, eu tentei trazer situações genéricas que provavelmente devem se conectar com os serviços de todos aqui. Legal, Luiz, e é interessante que vários dos exemplos que tu dá, eles estão relacionados diretamente com uma pessoa, né? E é que eu lembro sempre do Wagner falando, né, que o ser humaninho é sempre a parte mais vulnerável do processo. Eu vi alguns sorrirem quando eu comentei, né? Então, Wagner, comenta um pouquinho pra gente aí. Eu já te escutei falar tanto isso, então comenta com essa galera aqui. Bom, assim, eu trabalho há 20 anos na área de segurança. Né? E a segurança da informação, obviamente que existe uma confusão muito grande de cibersegurança com segurança da informação, mas isso eu acho que é um outro assunto. Mas segurança da informação, a gente precisa entender que ela é feita de em 3 pilares praticamente. Né? São 3 partes integrantes da segurança da informação, que são pessoas, processos e tecnologia. Né? Eu brinco quando eu faço as apresentações que eu digo que a segurança da informação ela é feita de PPT, né? Que são pessoas, processos e tecnologia. Né? Muitas empresas acabam investindo pesado ou tendo um grande grau de investimento em cima de tecnologia, né? Mas esquece as outras áreas, que é as áreas de processos e a área de pessoas principalmente. Né? Tecnologia, tu vai adquirir uma tecnologia, tu ter o melhor firewall do mundo se tu não tiver os processos declarados e não tiver pessoas treinadas. Né? Também não vai adiantar tu ter os processos bem declarados, tu ter tecnologia para atender aqueles processos se tu não tiver as pessoas treinadas. A pessoa acaba sendo o elo integrante entre todos aqueles golpes que tu citaste aqui, eu estava ouvindo, tu falando sobre os golpes, e todos eles acabam culminando sempre em pessoas, porque eu tenho o processo mais claro, o processo mais declarado, mais controlado, porém a pessoa ela é capaz de, através de alguns circuitos comportamentais, né, que podem fazer conexões e podem tentar burlar esses controles implementados. Né? E eu sempre brinco em todas as áreas que eu tenho que passar, que é a área mais difícil de se fazer, porque tu está lidando com desejos, tu está lidando com anseios, tu está lidando com uma série de questões neurológicas, biológicas, que influenciam diretamente, né, no dia a dia dessas pessoas. Então é bastante complicado. E as empresas precisam começar a olhar para a cultura da segurança. O Brasil, infelizmente, nosso país, ele tem uma cultura muito baixa com relação à segurança de maneira geral. A gente pouco se preocupa com segurança dos nossos dados. Se tu chegar hoje, né, numa farmácia, todo mundo te pede um CPF. Toda farmácia praticamente te pede CPF. E todo mundo vai lá e dá o seu CPF. Né? E não entende, mas é só para ganhar um desconto. Cara, será que esse desconto realmente vai valer a pena
né? Quanto isso vai representar em ti. Isso é trabalhar a cultura das pessoas. A gente fica muito preso na questão do ganho imediato e esquece de pensar o futuro, esquece de pensar o daqui para frente, né? E, então, assim, além de, obviamente, estar confiando sempre que as nossas tecnologias vão resolver, que os nossos processos vão resolver, né? E a gente acaba esquecendo. Então, o Brasil precisa olhar para a cultura de segurança da informação, né? A gente precisa se parar para olhar os golpes envolvendo os golpes que mais atingiram a atualidade. Nesse início de ano, eu tenho visto inúmeros golpes de phishing crescendo vertiginosamente, assim, golpes de Pix voltando, né? A pessoa, e todos eles têm um ponto muito claro, né? Que é a atenção, o chamar a atenção, o ganho rápido, ganhar principalmente. Então tu mexe com desejo, mexe com anseio, mexe com tudo isso. A gente precisa voltar a pessoas, tá? Eu brinco que não é se vai acontecer algum vazamento ou algum golpe, é quando vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para responder ao quando acontecer. E tu comentou uma coisa interessante, né, que é do desejo das pessoas, né? A gente está aqui, a maioria de nós, representando uma organização ou com um olhar na organização onde a gente trabalha. E a gente sempre pensa muito no financeiro da empresa, na reputação da empresa, mas nem só a empresa é vítima, uma pessoa também pode ser vítima, está sendo vítima nesse momento. Então, Luiz, quer comentar um pouquinho com a gente sobre isso? É delicado isso porque quando a gente olha principalmente para um triângulo da fraude, né, ou pentágono da fraude, que hoje em dia a gente fala, um dos principais é a necessidade versus oportunidade. Então nós temos dois fatores aqui. A gente tem principalmente aquela pessoa que ela está buscando propositalmente alguma condição de levar vantagem, tem aquela pessoa que caiu num golpe por ser vítima. Então, às vezes, quando tu precisa tomar uma decisão em determinada situação, não tem como, muitas vezes, tu separar quem é vítima e quem não é vítima. Mas sempre a parte que é vítima acaba sendo lesado com a outra que propositalmente deveria ser penalizada. E isso eu estou falando dentro de um processo de serviços que são contratados e por si só tu precisa desconstruir essa cadeia de serviços que foi contratado. E aqui a gente pode usar um exemplo clássico do boleto falso, por exemplo, tá? Então, um boleto falso, quando a gente fala de roubo dos dados pessoais, né? Existe todo um planejamento do fraudador que ele consegue acompanhar exatamente o teu circuito que tu faz no dia a dia, de qual é o e-mail, que horas tu recebe, como é que é o modelo do e-mail, como é que é o modelo do documento, se tu coloca a senha para abrir o documento, qual que é a senha. Tem toda essa trajetória, justamente porque ele planeja o envio propositalmente na mesma data do serviço contratado. E aí, claro, tem a orientação do serviço contratado de entre no site institucional, gere por lá o seu boleto, ou entre no aplicativo, gere por lá o seu boleto. Mas a gente prefere o mais simples, que é olhar no e-mail, recebi lá, opa, tá aqui o boleto, vou pagar. E quando tu paga, tem uma falta de atenção também da pessoa de não olhar o destinatário para quem tu está pagando. E aí tu paga por fraudador. E aí tu fica inadimplente do serviço que tu contratou. E depois tu tem que pagar para o serviço que tu contratou. Só que muitas vezes as pessoas têm o seu planejamento financeiro bem na unha, como a gente diz, né? Limitado. E isso compromete uma estrutura, compromete uma vida pessoal. Então, o que eu vejo, né, e o que a gente pratica muito no mercado, principalmente conversando com outros colegas de trabalho, do quanto é importante realmente a gente treinar as pessoas, conscientizar as pessoas, não só treinar nossos times internos, mas também treinar a população. A obrigação nossa também é educá-los para saber como combater. Nós somos especialistas no telemático, mas muitas pessoas não sabem e acabam caindo em golpes e comprometendo drasticamente a sua situação financeira. E nesse sentido, tu comentaste alguma coisa interessante também, Wagner, que é do golpe do Pix. O Luiz comentou do boleto falso, né? Então, os golpes, eles vêm evoluindo à medida que também as pessoas vão se preparando, mas vem coisa nova, parece que a gente está sempre correndo atrás do criminoso, né? Então, na verdade, o golpista ele evolui junto com os processos e as tecnologias existentes, né?
às vezes os processos e as tecnologias evoluem por causa deles, né? Também, eu acho que um acaba puxando o outro, né? A gente sempre vai ter que ter um processo daqui a pouco eu vou botar o fone mesmo, que eu indico por causa da chuva. tá bem difícil gente, de ouvir. A gente não está se escutando aqui em cima. Mas assim, as pessoas acabam... o processo está evoluindo, a tecnologia está evoluindo e os golpistas estão indo atrás, né? Eu hoje vejo, né, essa necessidade do ser humano de rapidez com relação às coisas, e isso acaba nos atrapalhando muito em vários aspectos da nossa vida. Redes sociais, a gente acaba postando, se expondo, né, com muita facilidade, às vezes na expectativa, na dopamina do like, né, esperando aquele retorno, mas não tem ideia do quanto o golpista está ali olhando para aquela e está esperando até naquela expectativa, né. Eu tenho visto muito forte o tipo de golpes. Tem retornado golpes de boletos, isso tem sido um retorno, né, phishings. Essa semana eu tive uma reunião com o nosso fornecedor da solução de CTI, e eles estavam exatamente conversando sobre esse ponto que ele estava falando, que tinha um cliente que as páginas de phishing que foram levantadas para executar um golpe utilizando a marca daquele cliente foram extremamente iguais e semelhantes às páginas deles, né? E eu atribuo muito também a nossa IA aí, que está aí, o dia a dia com a IA tem facilitado bastante o golpista a exercer esse tipo de ação. Então tem acontecido bastante phishing, tem acontecido, né, tem retornado isso com frequência nesse início de ano de 2026. Boletos também tem acontecido muito. O Brasil usa muito, tem uma dependência muito grande ainda dos boletos, né? E o Pix, obviamente, apesar de mecanismos do Bacen aí ter feito alguns mecanismos para retorno, né, do retorno do Pix, mas ainda a gente está muito vulnerável nesses sentidos, né? E a gente não sabe, muita gente tem falta de informação. Por exemplo, falando dessa questão do Pix, quantas pessoas aqui sabem que é possível abrir uma requisição para te fazer o retorno, o estorno daquele Pix? Pouca gente sabe sobre isso. A gente tem falta de informação também. A gente tem falta de interesse nesses assuntos e falta da informação nisso. Então, assim, repito o que eu disse anteriormente, dizendo não é se vai acontecer, é quando acontecer e como a gente está preparado quando acontecer. O que a gente precisa fazer? Muita gente não sabe o que fazer, né? Eu tenho conversado com alguns profissionais da área buscando, né, essa adequação, e aí sim estabelecer processos internos dentro dos corporativos internos para também já estar preparado para essa resposta e principalmente treinar essa resposta, saber o que fazer. A gente precisa ter meio que na veia ali, né, meio que correndo junto com o sangue nosso, o entendimento do que a gente tem que fazer para a gente não bater cabeça na hora que acontecer. E aí a gente tem plano de continuidade de negócio, plano de contingência e aí por diante, né? Ficou bem claro o quanto as pessoas, a gente está envolvido no processo, né? Então o pessoal da TI, da SI se quebram lá fazendo todas as barreiras, mas aí vai lá de novo, né? Eu vi umas risadas quando eu falei no ser humaninho, né? Vai lá e clica no link. Quem que nunca teve um teste de phishing na sua empresa, que teve colegas que clicaram no link, né? E ainda clica no link, não satisfeito, vai lá e cai na engenharia social. Então, uma coisa bacana que o Luiz comentou além de a gente treinar, né, a nós mesmos e aos colegas, treinar a população em geral. Então, aqui como operadora de saúde, e o Luiz comenta de boleto falso, que é uma coisa que eu estou enxergando alguns do nosso time ali que fazem as investigações, é diário, é absurdo quanto a gente vê da galera aqui, por mais que a gente fale, né, Luiz? É pelo aplicativo, pela área logada do site. A galera vai lá, recebe um boleto, que sei lá que nome que está escrito lá, quem vai receber, e ele vai lá e paga.
E muitas vezes tu falou do prejuízo só da pessoa, mas ainda assim a gente tem todo o prejuízo, porque muitos ainda acionam juridicamente, enfim, tem uma... Exatamente, porque aqui a gente está falando só da parte do cliente, mas tem toda a despesa da equipe, que tu tem que parar para investigar, tu tem a equipe para parar, daqui a pouco de discutir isso judicialmente, tem a equipe para parar para discutir com órgãos reguladores. Então, se tu colocar na ponta do lápis, tudo isso tem um custo, né? Não é só da outra parte, no caso. E aqui, então, a gente já extrapolou um pouco da parte de cuidar do processo, criar barreira, né? A gente já chegou na parte em que o incidente, que o golpe aconteceu. Aí agora eu convido o Mastroianni para comentar um pouquinho com a gente como que inicia esse processo de investigação, tu como perito, e na tua experiência, o que tu vê às vezes de que o pessoal que sofreu ou a organização que está envolvida naquela organização faz de errado na hora dessa investigação, que a gente sabe que acontece, né? Alguma coisa que o pessoal faz ali que perde uma evidência, que outra... Vamos lá. Primeiro ponto, a perícia, ela traz a luz da verdade com base nas evidências que aconteceu. O perito que fez aquele resposta, abre aspas, resposta incidente, como na função de um analista de cibersegurança, o perito ele vai... Primeiro ponto, eu como perito vou trazer case que eu vivencio dentro da minha empresa. É o quê? Eu vejo os processos conduzidos por alguns profissionais da tecnologia de forma errada. Desde a gestão de acessibilidade, configuração de rede não segmentada, esses impactos nessa questão da própria gestão, que em alguns pontos obriga esses colaboradores de base a fazer procedimentos que não devem, não se baseia nas normas, acabam gerando incidentes, né? Então, no último caso, o perito ele chega como um super-homem no sentido de que trazer de fato as evidências coletadas e apontar o caminho que chegou até o destino possível fraudador. Falamos aqui um pouco de fraude. Existem as fraudes internas e externas, por uso de colaboradores mal intencionados ou por questão que quer sair da empresa. Ele vai gerar um incidente ali que vai colaborar por aspecto da estatística lá fora. Então, o perito ele vai ver todo um cenário já contaminado, então ele vai seguir, vai se dirigir primeiramente, saber quais são os pontos, se a empresa tem uma política de segurança, caso não. No incidente, é uma cultura de formatar o servidor. Pelo incrível que pareça, mesmo com várias políticas, case de empresa, X, colaboradores de cyber, não é recomendado formatar, porque se eu formato ali um servidor, dentro desse percurso o perito já perde algumas evidências, que de fato impacta ali nesse cenário. E aí, o que é que o perito vai fazer? Não tem o que fazer praticamente nada. Agora sim, houve um incidente de cibersegurança, houve uma transferência de dados e foi gerado um boleto ali, golpe do reboleto. Golpe do reboleto, eu tive um atendimento a uma empresa que os cybercriminosos fizeram só o direcionamento da empresa. A empresa não tinha o domínio .com.br, só o .com. Foi o que eles fizeram, criaram o .com. Facilitaram. E o boleto eles, foi normal. Pegaram aquela ideia de a data X, vai pagamento. O pessoal do financeiro, ó, o cara da cibersegurança não estava no dia, doente. Liga para fulano, aí me chamaram, foi atender. Aí eu olhei, às vezes é visual, a gente consegue determinar algum ponto de estratégia de um golpe. Foi o que eu fiz. Qual o domínio da empresa? É tanto. Quem foi que recebeu? O financeiro. Quanto era o valor? O valor era 120 mil, o boleto, que ia ser pago. Não pagou, entrou na discussão, paga, não paga. Aí não, chamou o perito, eu fui, fiz os testes nos 2 DNS. Estava gerando um tráfego de DNS via spoof. A velha questão de o armazenamento de cache e navegador. O autor, ele subsidiou essa questão e percussou no golpe, que daria certinho. Mas aí, como a menina do financeiro, ela gostava de cibersegurança, ela desconfiou. Mas existia dentro do cookies senha do aplicativo do banco e usuário. Então, o perito foi lá e tudo em questão, mitigou o incidente. Mas quando se trata de infraestrutura, é seguir processos dentro ali, processos segmentados. Analista de segurança não é analista de redes. Ele tem que entender de redes? Tem, mas não é a função dele. A função dele é ser o cara chato X9 mesmo.
dentro do processo interno. Analista de infraestrutura é infra, mas só que as empresas hoje não têm essa visão de separar por setores e acaba gerando déficit em vários crimes. Os criminosos, eles estudam, eles se atualizam. Então, a partir do momento que a gente tem a tríade ali mencionada pelo colega, que é processo, pessoa, tecnologia, o culpado são as pessoas? Nem sempre. Mas elas são culpadas pelo fato de não querer aprender, achar que sabe demais. Nem eu, como perito, imagina se os colegas aqui no palco, a gente estuda frequentemente, então a gente deve entender que somos humanos. Alguém algum dia vai me golpear? Possa ser que sim. Vai ter um dia que eu vou estar com dor de cabeça, ou X, com algum problema. É normal, mas vai ser difícil. Já para o pessoal que está na base inferior do conhecimento, vai ser mais fácil. Então, qual a função? É educar. É educar com tecnologia acompanhando. Então, o perito ele chega na cena do crime, ele isola, verifica o que ele tem de fazer, documenta, colhe as evidências e assim vai fazer a fundamentação com base final em um laudo. Então, não pense que o perito, quando chega, ele vai fazer milagre. Não, ele só está ali para dizer a luz da verdade. Eu assim como tem o Dr. Wendel presente, a gente traz aos magistrados a luz da verdade. Sim é sim, não é não, ponto final. Não existe a vírgula entre esse contexto. Então, o perito, se contratar qualquer perito, se ele lhe garantir que existe 100%, nem a matemática ela é 100%, imagina um retorno. Então, é sempre importante. Eu não tenho capital para gerar um custo dos meus projetos ali de segmentação do setor. Começa pelo básico. Temos Syscontrol aí, gratuito. Temos política de treinamento, temos conscientização, temos tudo. De forma gratuita, de vez em quando há necessidade de investimento. Mas o maior investimento é no ser humano. Ponto final. Uma empresa, o perito, ele pensa o seguinte, se é sim ou não, não existe o ajudar dentro da empresa corporativa. O colaborador ele deve seguir. Por quê? A partir do momento que não tem as políticas, né, declaradas, o colaborador é ciente quando ele é contratado. Então, se ele saiu do ato ali, ele está cometendo uma licitude, está gerando a fraude interna. E vai ser passivo de punição, que pode se expandir para o elo jurídico. Então, quando acontece um incidente desse, que o perito vê, eu vou fazer toda a camada que tem de fazer e vou entregar. Se é meu amigo ou não, não existe isso. É ali meu trabalho. Wagner, tu tinha uma consideração? Não, eu ia colocar exatamente o ponto, né? Não adianta querer que o perito vai resolver um problema, né? Não adianta chamar um perito para resolver um problema se tu não tiver feito a lição de casa, né? Não tiver olhado para dentro dos teus processos, ter definido os teus processos, não ter tentado pelo menos fazer o procedimento, fazer o básico, como o Mastroianni comentou aqui, de olhar, eu não tenho condições de estar implementando a melhor segurança ou estar implementando o melhor framework de mercado ou a melhor ferramenta de mercado, mas tem condições de fazer o básico, né? Hoje eu estava vendo a entrevista, a palestra do Yuri Diógenes ali, que ele comentou, bastante interessante a palestra dele, onde ele comentou que 90%, 99%, ele colocou entre 98% e 99%, por exemplo, se corrige com gestão de PETs, né? Então, assim, é o básico, né? É só a gente olhar para o nosso ambiente ali e fazer, mitiga vários ataques fazendo o básico, simples, né? E várias empresas não fazem. Passa por governança, né? Processos. Eu queria trazer um outro ponto, que a gente chegou na investigação, né? Aí o Mastroianni fez lá, coletou todas as evidências, perito, lançou o material final lá. E o que acontece depois? Como é que é a experiência de vocês do pós-investigação, né? Que caminho que a organização tem depois que a investigação termina? Queria que o Mastroianni comentasse um pouquinho, e depois, Luiz, eu queria também que tu trouxesse um pouquinho da nossa experiência. Vamos lá, a situação final, na coleta das evidências, o perito ele seguiu ali a ISO 27037, que fala de como ele deve proceder. Também tem a RFC 3223 e a 27, que também fala dessa questão de diretriz. Feito a coleta das evidências, preservou as evidências, armazenou. Primeiro ponto, o perito, quando ele coleta uma evidência, ele salva o hash,
que é um método matemático de identificação ali daquela evidência. Primeiro ponto inicial, se um laudo ele está sem um hash, tem 99% de ser invalidado. Ele quebrou a cadeia de custódia. Então, o perito ele vai seguir a cadeia de custódia e alguns padrões internacionais. Coletei as evidências, trouxe para o meu ambiente, validei, gerei o laudo, entrego para quem toma a tomada de decisão, meu jurídico. O jurídico chamou o perito. O perito vai apresentar o laudo e vai falar, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o jurídico vai analisar se coloca o caso por civil criminal ou só apenas trazendo para o ambiente corporativo, se vai demitir colaborador. Imaginando que todo colaborador, no meu ponto de vista, experiência, colaborador infringiu ali uma regra, ele deve ser demitido. Desde que a empresa apresente todas as suas regras para o colaborador, minha visão. Mas aí o perito ele apresentou, o jurídico vai trabalhar se quer colocar a causa para frente ou não. Mas nenhuma empresa gosta de ter um prejuízo, isso é um fato. Então, feito isso, o perito aguarda. É claro que o perito vai tomar essa decisão de avançar no processo? Não. Isso vai depender do escopo da contratação que foi feita. Ou se quer somente para aquela investigação daquele incidente. Grande parte dos peritos atua também como cibersegurança. Eu também atuo como cibersegurança, então a gente consegue ver uma visão além do macro, que a gente vem lá da base básica e tem um conhecimento. Então, a empresa X contratou o perito só para aquele incidente, ok, a tomada de decisão é dela. Se vai passar por jurídico posterior, civil, criminal, já é outro escopo de atuação do perito. E aí, Luiz, o que tu nos conta? Olha, Cris, o processo de fraudes ele tem um início, meio e fim. Né? E para mim, o início nasce lá na área de negócio, onde gera aquela suspeita, que eu acho que é alguma coisa, né, que não está muito legal. E aí conecta com o meio, que é a importância da gente ter uma estrutura, uma governança apropriada para essa questão da fraude, onde tem os especialistas para olhar se é ou não é, se há um indício ou não há um indício de fraude. E o fim é o que tu faz depois disso, né? Só que essa parte do meio é uma das partes que mais dá trabalho. Porque não é só tu identificar a fraude e confirmar que ela é. Tu tem todo um relatório que tu tem que construir com base em evidências, com base em investigação forense, às vezes em investigação por sindicância. Às vezes a gente tem que buscar serviços externos até, de consultorias, para dar mais sustento, para ter uma visão imparcial. E o fim entra justamente, que nem o Mastroianni trouxe, que é, e agora? Nós vamos para qual lado? Nós vamos num lado de fazer uma notícia crime, que vai desencadear no inquérito policial, que envolve questões criminalistas. A gente vai buscar só no aspecto civil de reparação dos danos sofridos, porque é óbvio, a empresa teve uma penalização, ela quer buscar reparo, seja por um valor que foi fraudado, foi por questões de exposição da marca, onde depois vai desencadear em processos judiciais da pessoa que se sentiu vítima de cobrar um posicionamento da empresa dizendo que está errado o que foi feito com ela. Então, esta parte final, ela também tem toda uma estratégia, mas ela só vai ser executada se houver na parte do meio um relatório confiável, um relatório perfeito, podemos dizer assim, ao ponto de tu chegar, quando tu vai noticiar criminalmente, na delegacia especializada, eles olharem lá e dizer o seguinte: o trabalho está pronto, aqui só basta a gente indiciar as pessoas para entrevistar. Né? Então, isso traz um enriquecimento muito grande para a operação. E são detalhes. São detalhes. Às vezes é um pouco moroso. A fraude ela é morosa, porque tu não consegue concluir ela rapidamente, mesmo que a gente tente. Mas dependendo da situação, tu tem que ter muita certeza daquilo que tu está identificando e do próximo passo que tu vai dar. E aqui, por fim, tá? A alta administração tem que estar muito junto nisso. Eles têm que ser patrocinadores disso. Porque eles vão ser as pessoas que vão te dar carta branca para tomar essa decisão. Então, se vocês construírem uma governança corporativa adequada, que te patrocina, que te dê carta branca, que fala tolerância zero a fraudes, é disso que tu precisa como estrutura de fraudes para trabalhar, te traz confiança e os parceiros de negócio se sentem confortáveis também. Eu só gostaria de adicionar a todos esses comentários, que eu acho que é um ponto importante que as empresas precisam pensar. Dentro dos frameworks aí de resposta a incidente, a gente fala sobre detectar, responder, enfim,
conter, enfim, todo o processo aí que muita gente conhece do framework de NIST, por exemplo, de fazer resposta a incidente. Mas tem uma parte, que é a parte final de todos esses frameworks, que trata sobre as lições aprendidas, né? A gente precisa sentar dentro da empresa e entender, né? Realmente entender aonde está essa falha, olhar para essas falhas e dizer assim, cara, fazer um meia-culpa, né? Como o Mastroianni falou ali, bom, foi o colaborador, né? Por que foi o colaborador? Aonde falhou esse processo? Vamos conversar com o RH. Como é que está sendo o processo de escolha desses profissionais que estão chegando dentro da empresa? A gente precisa olhar para isso, né? Olhar para a cadeia do processo de uma maneira geral, depois que aconteceu, sim, né? Antes, obviamente, o ideal seria antes, né? Mas nem sempre consegue. Mas quando a gente passar por tudo isso, toda a parte da judicialização, toda a parte maravilhosa, ótima, perfeita e necessária, né? Mas a gente também precisa olhar para dentro do nossa dentro de casa aqui, né? Bacana essa questão das lições aprendidas. Se a gente olhasse com um pouquinho mais de carinho, né? Quando eu comentei ali sobre o plano de continuidade de negócio, aqui, claro, eu estou expandindo um pouquinho para além da fraude, né? Tudo que acontece a gente tem o que aprender, né? Então, aqui a gente já está se encaminhando para o final. Eu ficaria aqui muito tempo, porque eu sei que tem tanta história para contar. Então, eu queria convidar vocês a fazerem as considerações finais. Podemos começar pelo Mastroianni, por favor. Primeiro ponto é agradecer a prestabilidade que está na cidade de vocês aqui. Primeira vez que eu venho, eu sou de Fortaleza. Então dá o quê? Uns 6 mil quilômetros, né? O sotaque condena, tá? Aí, agradecer, tô gostando. Só não tô gostando da chuva porque a gente do Ceará, Fortaleza, a gente tem um sol só para nós. Então, a gente... Mas, falando de profissional, perícia, para mim eu gosto, é gratificante. Atuo tanto na esfera civil e criminal. Então, é algo que me engrandece. Desconfio até de mim mesmo. Sou um cara nato por processo. Posso errar um dia, mas vai demorar. Mas eu posso errar. Então, a gente segue aí gostando da parte de computação, cyber. Não é nada difícil. Tem diversos profissionais aqui presentes que colaboram. Se associa a alguma associação de preferência à PECOF, ela fomenta a computação forense, ela contribui com a sociedade no contexto de ajuda às mulheres vítimas de crimes digitais. Então, é bom estar aqui, compartilhar esse momento, conhecer diversos profissionais. Às vezes eu estou lá no meu nicho em Fortaleza com alguns profissionais, faço reunião, mas nada melhor do que estar presente aqui, né? Aquele tato, aprender outros pontos, outras vivências, outras experiências. Mas entenda, cibersegurança e perícia são 2x9 para quem trabalha com a verdade. Então, a verdade sempre vai ser dita de alguma forma, ou via relatório, ou via laudo, mas vale a pena. Aqui temos empresas, pessoas. No final, comum de trás de um CNPJ é pessoas. Então, a gente tem sentimentos, a gente pode falhar, mas se buscarmos entender todos os processos das ISO referente a cada área, a gente acaba entendendo e não precisa ser um especialista. Eu não preciso ser um especialista para saber que existe uma fraude. Por exemplo, domingo, 11 horas agora, ligaram para mim, perdi 4 mil no golpe do falso advogado. Mas por que perdeu? Porque o usuário não teve 1 minuto para esperar e ver que aquele link era falso. Quem é que vai te prometer 20 mil de processo se tu não está com processo em nenhum lugar? Então já é uma permissa para você observar. Então a jovem lá, ela caiu, né? Então ela teve mais prejuízo porque o colega falou aqui no tempo de resposta na questão do Pix. Ok, é uma boa ferramenta, mas ainda falha na minha visão técnica pelo tempo de resposta. Hoje a gente tem tecnologia que dá essa resposta em tempo mais hábil. Inteligência artificial consegue responder com base em dados. Ok, o Pix a gente tem ali um prazo de contestação, mas isso o meliante fizer a transferência antes de 10 minutos para diversas contas, o dinheiro perdeu, ok. Mas e aí? A gente vai identificar o quê? Quem foram os autores. Mas o banco pode pagar? Pode. Mas aí tem um processo por trás, mas aí a vítima acaba sem o dinheiro. E aí os laranjas vão estar ali sendo
analisado e intimado. Mas aí vamos combinar, né? A pessoa que não tem um processo em andamento vem advogado, tipo, mas aí merece também um pouquinho, né, Wagner? Tu tá lidando com pessoas. Lembre-se que tu tá lidando com desejos, tu tá lidando com anseios. Não faz assim, não judia deles. Cara, assim, meu recado aqui final é, né, se você gosta da área, estuda. Tu vai começar, tu não vai terminar nunca, porque a tecnologia muda, os golpes mudam, os processos mudam, né, as pessoas evoluem. Essa é a única que evolui, não, brincadeira. Não, as pessoas também evoluem, né? Então, assim, se você gosta, estuda, procura. Eu gosto da área de perícia criminal, eu gosto da área de cibersegurança. Poxa, aqui nós temos o stand, o nosso querido Dr. Emerson ali está aqui, né? Ele tem um stand ali da WB Educação. Vai ali, procura um curso, vai fazer uma especialização, né? É uma honra e uma responsabilidade ter na plateia, né? Nossa Senhora, eu só olhei ele, eu já tremi as perninhas aqui, né? Mas, então, se você gosta do assunto, procura. Existem meios, né? Não adianta a gente achar, né, que tecnologia vai ser bala de prata. Não vai ser. Não existe uma bala de prata. A gente precisa, né, tá evoluindo os processos, está evoluindo as pessoas, precisa estar treinando as pessoas cada vez mais, né, e precisa transformar a nossa cultura. A cultura do brasileiro, ela é uma cultura muito baixa com relação à segurança da informação de maneira geral. A gente precisa falar mais sobre segurança, né? Levar para as escolas, talvez, trazer isso já num trabalho de base. Então, assim, existe muito trabalho para ser feito, existe muita coisa para se fazer, né? E falta gente para fazer isso tudo também, né? E tu fala da questão de base, né? Quem é pai e mãe também, a gente tem um pouquinho de responsabilidade de passar isso para os nossos pequenos, né? Eu tenho um filho de 13 anos, né? E aí, até essa semana, brincando, ele falou para mim, né? Porque eu controlo todo o celular dele, né? Óbvio, né? E aí ele falou assim, pai, mas o meu amigo acessa esse site aqui. Eu não vou falar o site, mas vocês devem imaginar qual é o site. Aí eu falei para ele assim, sim, o pai deles não trabalha com isso, né? Se o pai deles trabalhasse com isso, eles saberiam como bloquear isso. Daqui a pouquinho também vem o preju. Aí ele vai contar. Não, ele depois, uma semana retrasada, eu estava conversando com ele e falou assim, pai, eu vou te agradecer, cara. Ainda bem que tu controla meu celular, porque tem muita coisa que eu vi o meu amigo acontecendo que eu não consigo, que não faço porque tu controla. Eu falei, eu queria o meu filho um dia me agradecendo por eu controlar o celular dele. Eu acho que esse mundo eu não vou pertencer, Luiz. Eu ainda não cheguei nessa parte. Mas quando a tua chegar nessa parte, mas eu tenho, mais ainda vai estar avançada a coisa, que a do bastante Luiz é exemplo. pequenininha. fica com medo, cara, porque está crescendo. Eu fico só escutando os exemplos, assim, já imaginando e aprendendo o que eu preciso fazer lá na frente. Mas eu acho que a gente falou muito sobre fraude, mas eu esqueci de falar outras 3 coisas que conectam com possivelmente uma fraude no final: erro, abuso e desperdício. Então, se a gente também não olhar para isso, lá na frente pode desencadear numa fraude. Então, é um circuito. Ele pode nascer com um erro, abuso e desperdício, mas se tu vê que isso é recorrente, provavelmente tem alguma coisa errada ali que pode ser, sim, uma potencial fraude. Então, eu acho que isso é um aprendizado constante, que nem o Wagner trouxe. Não é algo da noite para o dia, é algo que tem que ter muito patrocínio top-down. Acho que isso é importantíssimo. Mas muita paciência, muitos parceiros junto com vocês também que contribuam para a entrega de valor, porque eu acredito fielmente que o mundo que nós estamos hoje, ele é muito desafiador, como eu trouxe aquela pesquisa inicial, e a gente precisa estar sempre correndo atrás do tempo. Infelizmente, o fraudador, se ele pensasse para o bem, nós estaríamos voando, mas ele pensa ao contrário, né? Então, quando tu tapa um lado, o outro fica descoberto, tem que ir lá e resolver um outro problema. E agradecer muito por estar aqui com vocês, fico muito feliz de poder trocar a experiência. O tempo, realmente, a gente poderia falar muito mais, mas espero ter contribuído e sanado dúvidas aí que alguns poderiam ter. Eu esqueci de agradecer, né, gente? Obrigado, gente. Obrigado por estar aqui também, obrigado pelo convite, né? E estou sempre à disposição, sempre que precisarem, pode conversar. Então tá, gente, eu sempre pago o mico de não me apresentar.
nunca me apresento. Eu sempre esqueço, eu fico tão focada nas outras pessoas que... Então, eu sou a Cris Dias, foi uma honra e um prazer estar aqui conversando com vocês e mediando essa troca de experiências e ensinamentos que a gente recebeu aqui. E ótimo evento para todos e até a próxima!